Audio Jungle. Olá, meus amigos e irmãos, aqui quem fala é Leandro Dalla. Há algum tempo venho alertando os irmãos a respeito dos perigos da televisão e da indústria do cinema. Em relação à televisão, dei sempre uma ênfase especial aos perigos das novelas, que enchem nossos lares de imoralidade, sexualidade corrompida, fornicação, adultério, espiritismo, corrupção, intrigas, violência em geral, entre outros males. Considerando, segundo o espírito de profecia, que somos transformados pela contemplação e que quando contemplamos o mal somos transformados na mesma imagem, pergunto, que cristão autêntico gostaria de ser transformado à imagem desses personagens das novelas? Acredito que nenhum. Portanto, reforço meu alerta. Se você ainda assiste a esse tipo de conteúdo, eu apelo a que pare agora. Não entristeça o Espírito Santo, pois não sabemos quando poderemos entristecê-lo pela última vez. Ainda no contexto das novelas, já expressei de maneira direta e clara minha preocupação em relação às chamadas novelas bíblicas, amplamente produzidas pela Rede Record de televisão, e que têm o objetivo básico de entretenimento e exploração comercial de um nicho de mercado que vem crescendo, o mercado evangélico. Esse objetivo não é uma conjectura de minha parte, mas aquilo que foi dito pelos próprios autores e produtores dessas novelas. Gostaria de reforçar o meu alerta. Cuidado com as novelas bíblicas. Não se deixe enganar por conteúdos que usam o nome de Cristo em seu rótulo. Lembre-se, Satanás deseja conquistar justamente os cristãos. E a essência do seu engano é afastá-los de Deus sem que eles percebam isso. Gostaria de chamar sua atenção para o recente lançamento da Record, a novela Jesus. Faço um apelo aos cristãos, não assistam a essa novela. Querem conhecer mais sobre a vida de Cristo? Vão à Bíblia. Ali existe a plena segurança de que não serão enganados e sua mente não será corrompida por interpretações fantasiosas das Escrituras. Fiquei surpreso, para não dizer chocado, com uma publicação do jornal Folha de São Paulo a respeito da autora da novela Jesus. Seu nome, Paula Richard. O artigo tem como título: A autora de Jesus, Paula Richard, fala dos desafios de retratar personagem tão conhecido. Veja o que o artigo apresentou. A dramaturga que assina a trama Jesus, novela que estreia nesta terça, 24 de julho de 2018, na Record, não se considera religiosa. Paula Richard é católica não praticante e não tinha uma Bíblia na estante até começar a escrever histórias do gênero na emissora. A autora não vê problema, por exemplo, em haver uma peça teatral em que Jesus é representado como transexual. Estamos falando de O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, com a travesti Renata Carvalho, que sofreu diversas censuras neste ano e no ano passado, e também foi atacada pelo prefeito do Rio de Janeiro, o bispo Crivella, como ofensiva aos cristãos. Veja, meus irmãos, Paula Richard não vê problema em representar Jesus como um transexual. Com todo respeito à sua pessoa, senhora Paula Richard, mas eu vejo, e muito problema. Talvez muitos ainda não tenham percebido, inclusive muitos que se dizem cristãos, mas Jesus não é apenas um mero personagem histórico, cuja história podemos tomar e modificar da maneira que desejamos para atender os caprichos da moda, os caprichos das vontades pervertidas de uma sociedade corrupta, ou os caprichos daquilo que muitos chamam de arte da dramaturgia. Jesus é o Criador, Deus Todo-Poderoso, aquele cuja glória e santidade fez tremer e fumegar o Monte Sinai, diante do qual grandes heróis da fé sentiram-se absolutamente indignos e se prostraram em reverência. Paula Richard defende: para mim, não é ofensiva. É ficção. Se as pessoas querem usar a imagem dele para passar outra imagem, aí é com elas. Eu, enquanto criadora, não posso ser a favor de qualquer tipo de censura. Ora, se para ela não é ofensivo representar Jesus como um transexual, a conclusão é óbvia. Paula Richard não é cristã. Pouco se importa com Cristo. Para ela, Cristo não passa de um mero personagem comum da história. Pergunta então à Rede Record de televisão: como vocês podem contratar para escrever a história de Cristo alguém que não tem o menor respeito por Cristo? Não é uma incoerência? Pergunta aos professos cristãos:
Como vocês podem dar audiência a algo que foi produzido por alguém que não tem o mínimo respeito por Cristo ou pelo cristianismo? Alguém que defende que representar Cristo como um transexual é algo normal e aceitável? Acordem, cristãos! Será que a obsessão por entretenimentos está nos deixando completamente cegos? É óbvio que interesse nesse tipo de produção é meramente financeiro. Se o objetivo fosse enaltecer e honrar a pessoa de Cristo, não dariam sua história para ser escrita por alguém que não tem respeito por Cristo. A publicação da Folha de São Paulo continua. A cena em que Madalena é curada por Jesus terá pitadas de filmes de terror. E aí vem uma frase dita por Paula Richard. Para mim, a referência é O Exorcista. Uau, que referência, hein? Ela continua dizendo, não vai ter ela torcendo o pescoço, mas vai ter um pouco desse clima. Outro fato me chamou a atenção na produção dessa novela. Satanás aparece sendo interpretado por uma mulher, exatamente como ocorre no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. A atriz Maiana Moura, que interpreta Satanás na novela, concedeu uma entrevista à Veja. Foi-lhe perguntado então como se deu sua preparação para viver o personagem. Veja o que ela respondeu. Rezei antes de tudo e pedi proteção e luz para viver essa história. Para entrar mais no clima, coloquei a música Anjo com a Asa Ferida, do roqueiro americano Marilyn Manson, no último volume. Para aqueles que não conhecem Marilyn Manson, trata-se de um dos maiores satanistas de todos os tempos. E para quem não conhece a música citada pela atriz, que tem como título Anjo com a Asa Ferida ou Anjo com as Asas Feridas, e a música faz referência direta a Satanás, eis uma parte da letra, em tradução normal, não havendo nada de subliminar. Veja. Ele é o anjo com as asas feridas, altamente drogado, quer polvilhar seu nariz. É o que ele é. Ele faz o que bem entende. Você não quer vê-lo, você só quer ser como ele. Ele é o Criador, ele é o Conquistador, ele é o Salvador, ele é o Estuprador. Quanta incoerência! Como alguém pode rezar pedindo proteção a Deus e ao mesmo tempo buscar inspiração de um músico e uma música que são altamente diabólicos? Bom, se pensarmos bem, o objetivo da atriz é justamente se parecer ou representar da melhor forma possível o diabo na novela. Então, se esse é o objetivo dela, ok, está bebendo da fonte certa. Uma música que blasfema de Deus e apresenta o diabo como Criador e Salvador, cantada por um satanista declarado, certamente ajudará a atriz a atingir o seu objetivo de se parecer mais com o diabo. A atriz continua dizendo, Manson, aliás, é minha maior inspiração. Ao ouvir aquela música, o personagem veio, com sua voz e expressão corporal. Mas da mesma forma que vem, vai embora. Não leva o Satanás para casa. É como acender e desligar a luz. Bom, isso me parece mais com uma experiência de possessão demoníaca do que qualquer outra coisa. A atriz se engana quando diz que não leva Satanás para sua casa. Pessoas têm brincado com Satanás e blasfemado de Deus, com a ilusão de que não haverá nenhuma consequência, pois, como essas pessoas afirmam, trata-se apenas de ficção, de arte. Mas a palavra de Deus é clara. Devemos honrar o Senhor em tudo o que fazemos. Não existe um tempo ou um lugar em que o cristão esteja desobrigado do seu compromisso com Deus. A Bíblia também diz de forma clara e direta, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, vai colher. Nunca vivemos uma época de tantas produções, entre aspas, bíblicas, como filmes e novelas. Ao mesmo tempo, nunca se viu uma geração tão desinteressada no estudo da Bíblia. Nunca se viu uma geração tão ignorante quanto aos princípios da palavra de Deus, inclusive no meio religioso, inclusive no meio cristão. Nunca se viu uma geração tão parecida com o mundo. Não há uma incoerência aqui? Eu repito o que já disse anteriormente. Novelas e filmes bíblicos não despertam nosso interesse pela Bíblia. Na realidade, a prática tem demonstrado que tais produções nos afastam da palavra de Deus, além de serem produzidas pelas mesmas pessoas que produzem novelas espíritas, violentas, imorais, enfim, anticristãs. É possível alguém produzir um conteúdo que honra a Deus e ao mesmo tempo um conteúdo que honra a Satanás? Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. De duas uma.
Ou Deus e Satanás estão trabalhando em parceria, ou essas novelas bíblicas não têm nenhum interesse de honrar a Deus e atrair pessoas à sua palavra. O que você acha? A palavra de Deus diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Estas produções televisivas apresentam as histórias da Bíblia de forma comercial e, portanto, falsa. E para que possa vender bem, a Bíblia não pode ser exposta de maneira fiel, pois ninguém está interessado nas verdades bíblicas, nos princípios da palavra de Deus, nos valores bíblicos, mas nas mesmas tramas que podem observar em novelas comuns, mas agora com a consciência limpa, entre aspas, de que estão assistindo a algo cristão, também entre aspas. Ora, se as pessoas estivessem interessadas nas verdades bíblicas, iriam aonde? Iriam à Bíblia. Aliás, livro este que continua empoeirando nas estantes de muitos chamados cristãos. Meu apelo aos irmãos, mais uma vez, afastem-se desse tipo de conteúdo. Tirem isso de dentro da sua casa. Estas coisas não são produzidas por pessoas cristãs que têm o interesse de honrar a Deus e enaltecer os valores da sua palavra. São pessoas que não têm o mínimo interesse de honrar ao Senhor, muito menos interesse de viver uma vida de acordo com os valores bíblicos. Por favor, caros irmãos, eu apelo, voltem para a Bíblia. Voltem para a Bíblia. Que o Senhor desperte o seu povo. Amém. Pessoal, vocês precisam se inscrever no outro canal do Profeta Nervoso, que é o Pancadaria Bíblica. Amém? Querem tirar o Profeta Nervoso do ar, mas isso não vai acontecer. Está amarrado, pessoal. Sim ou não? Por isso, é importante você apoiar o outro canal, indo lá se inscrever e curtir a página no Facebook. Os links estão todos na descrição do vídeo. Tá ligado, pessoal? Vai arrebentar, vai arrebentar. Amém?